Salve família, voltei, o Sobrenatural, boa noite. Esses dias eu fui surpreendido por uma pergunta de uma seguidora, e a pergunta foi a seguinte: se esse senhor ele desencarnou devido a um infarto, por que ele ficou preso? Nós precisamos entender que tudo é um processo. Muitas das vezes é levado em consideração o que ele fez durante a vida dele, não simplesmente a causa da morte, que foi o infarto. Muitas das vezes ele não soube cultivar as boas virtudes, que nos faz acender a luz dos viventes. E essa luz é que nos enche de energias para que após o desencarne nós tenhamos forças, energias para subir aos céus. Então, muitos de nós, durante a vida, ao invés de acumular luz e energia, nós simplesmente desperdiçamos ela e chegamos no final da carreira sem energia, sem luz, e entramos no mundo espiritual com uma lâmpada quase apagando, como um balão apagando que não tem mais força para subir e começa a cair. Nós somos dotados de uma luz chamada luz dos viventes. E essa luz dos viventes que nós temos, justamente ela que se abastece através do amor, da caridade, da compaixão, das boas virtudes do Cristo. Por isso que ele disse que ele era o caminho. E é essas virtudes que nos fazem acender essa fogueira interior, que dá força a essa luz, que essa luz chega ao ponto de expandir para fora da nossa alma e ser visível pelos espíritos que nos rodeiam, da onde os maus espíritos se afastam e os bons espíritos se aproximam. Então, muitas das vezes, é o que ele fez durante a vida que causou o aprisionamento dele aqui na crosta, ou até mesmo no umbral, ou até vinha para um umbral grosso, um umbral abismal, ele vinha a descer. Então, são as circunstâncias que ele viveu durante a vida dele. Tá? Existem casos também que ele não fez o bem, nem fez o mal, não tem nada que desabone ele. E quando ele chega numa situação do desencarne, ele entra no processo de não aceitação. Ele não aceita, ele acha que foi um erro, que foi uma injustiça, que ele tinha muito tempo pela frente, que ele tinha muita coisa para fazer. Então ele entra num processo de negação do que aconteceu com ele, da morte. Ele se recusa a acreditar, né? E muitos entram em confusão, ficam confusos, né? Eu tive a oportunidade de conversar com a minha irmã, e ela disse para mim que ela quase enlouqueceu. Vê se vocês entendem o que aconteceu com ela. Minha família é religiosa, meus irmãos são pastores, diáconos, nós sempre fomos da igrejas, né? Uns em uma denominação, outros em outras. Então ela sempre ouviu que existe só céu e inferno, e quem está no inferno não tem mais volta e está tudo perdido. Então, quando ela se viu nessa situação no umbral, ela falou: estou perdida, eu não tenho mais jeito, não tem mais salvação para mim. E ela entrou em desespero. Então, no relato dela, ela disse: irmão, eu quase enlouqueci, mas ouvi a sua voz e eu tive, então, esperança. Então, a partir do momento que eu começo a conectar com eles, e começo a falar e faço as orações, eu vou dando carga nessa luz. Eu vou alimentando essa luz interior, de modo que eles possam ter alguma energia
para fazer a transmutação das vibrações deles ruins para uma vibração melhor. E eles poderem enxergar os mentores, poderem enxergarem ajuda e também acumular forças para poder sair. Então, a minha irmã, eu creio que ela já saiu nessa semana agora que passou, porque fiz muitas orações por ela, conversei com ela, e eu não vi mais ela pedindo ajuda, ela falando, chamando meu nome. Então, eu acredito que ela tenha saído já. Mas ainda vou confirmar ainda, ver se ela não vai aparecer ainda pedindo ajuda. Mas são circunstâncias. Porque muitas das vezes a pessoa diz assim, poxa, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Tudo bem, você não fez o mal, mas você também nunca fez o bem. Você não é mal o suficiente para descer para um umbral grosso, um umbral abismal, mas também você também não fez o bem. Você não acumulou energia, você não juntou, você não aumentou a sua luz para ter energia para subir. Então, você não fez o bem para subir, mas também não fez o mal para descer. E é onde você fica aqui, na crosta, vagando, perdido. Existem relatos de alguns livros que você vê aí, algumas histórias, que o espírito, a pessoa desencarna e o espírito simplesmente ele acorda já num campo florido, num outro local, numa colônia espiritual. Esses casos são casos de espíritos que têm luz, que ele tem energia, ele durante a vida dele, ele só acumulou através do amor, da caridade, da bondade, ele expandiu a luz dele, ele tem energia de sobra. Então ele consegue se elevar e ir para a colônia espiritual, sem ficar preso aqui. Eu costumo considerar isso como, sabe, a nossa luz como a de um carro. Você vê a bateria de um carro, você liga, o carro pega e vai para frente. Mas se a bateria estiver fraca, você liga, ela não consegue girar o motor e não sai do lugar. O carro fica porque a energia que tem na bateria, ela não sai do lugar. Ela não faz o motor girar ao ponto de impulsionar o carro para frente. E outras, a bateria se danifica de uma forma tão séria que nem você girando a chave, a luz do painel do carro não acende, porque a bateria simplesmente não tem mais jeito. Já está em curto, está danificada. Então essa que você liga o carro, as luzes acendem, o carro pega e o motor vai para frente, esse é o espírito que durante o tempo de encarnação dele aqui na Terra, ele juntou luz suficiente, ele está com toda a carga na sua luz dos viventes, e ele consegue ascender aos lugares melhores. Aquela que acende a luz, mas não consegue girar o motor, embora acendendo a luz, aquela bateria está fraca. São aquelas pessoas que não conseguiram viver no amor, na caridade, na bondade, na empatia e na justiça. Então a bateria deles tem uma luz, não é um espírito sem luz, mas eles não conseguem subir. Eles não têm energia para isso. Eles precisam de ajuda, eles precisam de que um mentor chegue e auxilie eles para poderem subir. Mas eles precisam aumentar a luz deles para que os mentores encontrem eles e eles consigam ver os mentores. Aí é onde que entra o resgate, as orações de intercessão por eles para que isso aconteça. E aqueles que viveram no mal, no crime, que nós conhecemos bem das páginas policiais, esse pessoal são aqueles que a bateria está danificada, você gira a chave, a luz nem acende. Esses não têm energia, não têm luz para subir e nem muito menos para ficar. Então, normalmente, eles vão descer. É um umbral grosso, é um umbral abismal. É eterno? Não. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Vai ficar ali,
vai sofrer muito, até começar a tomar consciência que está sofrendo por decisão própria, por livre-arbítrio, e ele começa a se melhorar, começa a ter arrependimento, e ele começa a subir. Ele sai das esferas do Embal Grosso, vem para aqui, para essa região, né, da crosta terrestre, depois ele vai para um umbral mais leve, e até chegar a um ponto que ele possa ser resgatado. Mas isso pode levar 10, 100 e até 1000 anos para o espírito tomar consciência do que ele fez, dos erros, e ter arrependimento, e assim ele poder ser resgatado. Então tudo se baseia na aceitação do que aconteceu, no entendimento do que aconteceu, e também na nossa vida pregressa, né? Algumas pessoas até costumam dizer que também isso tem muito a ver com a soma de todos os erros de outras vidas, somada com os erros dessa, e no final você tem um peso ali. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que você nasceu de novo para tentar de novo, com novas chances, novas possibilidades de subir, de evoluir ou não. O importante é saber que nós estamos aqui para evoluir, e a evolução, ela baseia-se no moral e no intelectual. O intelectual, você aprende, né, muitas coisas durante a sua vida, e aquilo você leva para a vida futura no inconsciente. E no moral, é através do amor, da caridade, da paciência, da retidão, da justiça, e que você consegue se elevar. Então, normalmente, o que acontece? Uma pessoa é muito elevada intelectualmente, mas é pouco elevada moralmente. A gente vê muito isso aí, né? Nas mídias. Muito elevado intelectualmente é um gênio, mas um mau caráter. E a gente vê outros também que têm pouca cultura, mas moralmente simplesmente o máximo. Aqueles que você admira ele pelo moral dele. Então, o ideal é que nós possamos alcançar a inteligência, a evolução intelectual e moral, e as duas poderem progredir junto, tanto no intelecto como moralmente. Esse é o ideal. Mas uns, às vezes, vêm numa encarnação, ele evolui intelectualmente, pouco moralmente. Na outra, ele evolui mais moralmente, pouco intelectualmente. E ele vai nessas subidas e descidas até alcançar a evolução plena. Nós temos que aproveitar essa encarnação, por isso que a vida é importante, porque nós temos que aproveitar para poder conseguir essa evolução e não perder tempo. Um assunto também interessante que vocês têm que ter consciência é que a nossa vida, vamos pensar no espírito, o espírito é eterno, a vida do espírito é eterna. Então a nossa vida aqui na carne, como encarnado, é um pingo na linha da eternidade. Nessa linha da eternidade, o nosso espírito é um pingo. O que eu quero dizer com isso? É que quando você entra no mundo espiritual, que você volta para a linha da eternidade e você olha para essa vida, sabe o que essa vida se representa para você, como espírito no mundo espiritual? Um sonho. Essa vida que pra gente, que a gente acha que não, viveu 80 anos. O espírito foi um sonho. Como você que deita, dorme, tem um sonho bonito ou ruim, um pesadelo de 20 minutos, de 30 minutos. Para o espírito, essa vida nossa aqui, após desencarnar, essa passagem na Terra é como um sonho. Comparado à linha da eternidade dele, esse pingo aqui é apenas um sonho. Ele sonhou que estava encarnado e vivendo essa vida, acordou do sonho e voltou. Essa vida para o espírito na linha de eternidade é um sonho. Então aqui nós estamos sonhando. Por isso que dizem que a morte é uma ilusão. Na verdade, simplesmente a morte é um despertar, é um acordar. Você acorda para voltar à espiritualidade. Você acorda de um sonho.
seja bom ou ruim, seja um sonho bom ou pesadelo, mas é um sonho para o espírito. Quando ele entra no mundo espiritual, ele olha para trás e diz: sonho horrível que eu tive, sonho muito bom que eu tive. E isso, dependendo do sonho que ele teve aqui na carne, isso vai deixar ele triste, com consciência culpada, com remorsos, arrependimentos. Ou, se o sonho for bom, ele vai voltar feliz, alegre, contente por ter evoluído, por ter não ter deixado mágoas nem ressentimentos, não ter prejudicado ninguém, só ter feito amigos. Ele vai chegar feliz e com a sua luz dos viventes a todo vapor. Ficamos por aqui e até mais. E não esqueça de curtir o canal, se inscrever e compartilhar. Ok? Fique com Deus e até mais.